Prazerzaço estar te recebendo aqui. É uma questão de orgulho mesmo poder contar com a sua participação no meu programa. Por eu que agradeço. Eu gostaria de saber como foi a sua base musical antes de se tornar um cantor profissional. Eu comecei muito novo, né? Eu comecei na verdade, minha iniciação musical foi aos 5 anos de idade. Eu era mais ou menos o hold da banda Vitória Regia. Eu comecei a aprender a montar, a ajudar os ensaios, o meu pai e tal. E aos 7 anos meu pai me ensinou assim os primeiros acordes do violão e tal. E dali a banda Vitória Regia, eu fui aluno de todo mundo me ensinava um pouco. Eu, por exemplo, a primeira aula de música que eu tive na vida não foi nem de música, foi de humildade. Meu pai me deu uma vassoura e falou, olha, onde a gente trabalha, onde a gente saia tem que estar limpo, então dá uma varrida aqui, não deixa nada. Até hoje eu tenho essa paranoia. Se eu vou cantar num lugar, eu vejo um papelzinho, eu cato, eu tenho essa... Fiquei com essa imagem na minha cabeça que eu nunca esqueci. E dali eu fui aprendendo, eu lembro de mim nos cantos, assim, a banda Vitória Regia ensaiando, eu com uma vassoura, prestando atenção na posição que o Paulinho Guitarra, na época, tocava, onde que ele botava a mão, e eu tentava decorar a casa da guitarra e do jeito que ele punha os dedos, assim, e ali eu comecei a tentar imitar, e aí foi. E aos 14 anos de idade, um fato muito curioso e engraçado, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pô pai, o negócio é o seguinte, meus amigos, ganhei um dinheirinho do pai pra tomar banho, fazer os deveres de casa legal, tal. E é um negócio de uma mesada aí. Mesada? Que legal! Então quer dizer que os playboys estão ganhando mesada pra tomar banho, pra estudar, o colégio caro. Que legal! E você quer uma mesada também? Legal! Mas vem cá, você quer começar pela mesada ou pela cadeirada? E aí ele mandou eu trabalhar, eu me lembro que eu falei, mas pai, eu tenho 14 anos de idade, o que eu vou fazer? Você sabe fazer o quê, meu irmão? Eu falei, sei tocar um violãozinho, olha, então, tá vendo aqui, ó, desce aqui, que tá cheio de quiosque ali, vê qual é que tem música e pede pra dar uma canja, tocar um negocinho e começa a ganhar seu dinheiro. E aí começou, cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, tive o prazer, a honra de cantar na Orquestra Tabajara, que eu acho que foi assim, como crooner, né, porque eu não me considero nem um cantor, eu me considero um crooner. Que foi onde eu aprendi a cantar, que lá você tem que cantar tudo desde Bésame, bésame mucho, e aí você vai embora, né, cara, você tem que cantar tudo. Então foi a melhor escola da minha vida, assim. E quando você começou ainda arranhando, o que você cantava? Eu era um garoto como outro qualquer, eu cantava Legião Urbana, quando o sol bater na janela do teu quarto. É aquela anos 80, né? Eu fui totalmente influenciado, eu era um garoto. Mas tinha pretensão de seguir a música ou era só querendo acompanhar o pai? Cara, eu não tinha pretensão, mas eu também não me via fazendo outra coisa, assim. Eu sempre achei meu pai muito gigante, né? Uma coisa assim, muito inatingível, musicalmente falando, assim. Então eu achava que pra ser aquilo não dava. Mas aí, cara, eu comecei a ver outras coisas, eu falei, isso aqui dá pra fazer, isso aqui dá pra chegar. E eu tinha uma voz diferenciada já, moleque, então, não acho que não é nem diferenciada, de ver tanto meu pai cantar. Por exemplo, eu me lembro de fazer coro com meu pai com 5, 6 anos de idade, 7 anos, eu fazia as notas agudas, as sétimas e as quintas, que são as notas mais altas, né? E tomava um esporro ferrado se eu desafinasse, então... por exemplo, eu aprendi a afinar instrumento na época que não tinha diapasão eletrônico, afinador eletrônico, essas coisas assim. Era um diapasãozinho, um negócio, um ferrinho assim, em forma de V, que você batia e botava aqui no ouvido e dava nota, e dali você tinha que afinar o instrumento e tal. E eu lembro do meu pai no quarto e eu na sala, e a casa era grande. Meu pai, meu irmão, tu tá surdo ou tá fazendo de sacanagem? E eu tinha que afinar, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, e tinha que ficar afinado como ele afinava. Perfeito. Então eu aprendi, eu acho que da forma mais difícil, que é a forma roots, né, do meu pai, mas foi a melhor forma, porque foram informações que entraram na minha cabeça de tal forma que nunca saíram, né, cara? Nunca saíram. Qual o momento que você considera que foi o início da sua carreira?
cara, que... Eu acho que foi o seguinte, eu acho que foi por aí, 15, 16 anos, porque aí eu parei de correr atrás, o trabalho vinha a mim, entendeu? Por exemplo... Facilitou. Não, eu nunca usei nome de nada e tal. Por exemplo, primeiro, quando eu comecei mesmo de verdade, eu tinha uns 16 anos, um cantor de uma banda não foi. Aí um amigo meu que tocava guitarra nessa banda bateu na minha casa e falou assim, ó, cara, o cantor teve um problema lá de saúde e tal, não vai poder fazer com a gente. Você não quer ir lá e fazer, cara? No estalo, assim? Foi no estalo. E uma banda que era muito legal, eu fiquei um tempão, era um ex-bancário, gerente de banco, que pirou, largou o banco, pegou todas as suas economias e comprou um ônibus rural e era tecladista e montou uma banda chamada Luiz Carlos Sons e Efeitos. Ele era o Luiz Carlos, nós éramos os sons e os efeitos. Então, cara, e aí eu comecei, cara, eu cantei com esse cara durante um tempão. Eu era moleque e minha mãe tinha uma regra, né? Minha mãe só deixava eu sair pra cantar assim se você fosse na minha casa me buscar. E ela não deixava eu sair, tinha que ter alguém de barba. Tem um filho artista. Tinha que ter alguém com cara de responsável, tá ligado? E esse cara era mó irresponsável, ele era mais maluco que a gente. Mas a minha mãe confiava nele. Então eu comecei a viajar todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Eu comecei a viajar pra tocar, tipo assim, muito novo, né? Léo, quando a gente faz algo, a gente quer ser ouvido, a gente quer ter um reconhecimento. Lá no início, quando você começou, que canção que você cantava que o público te retribuía um aplauso? Ah, cara, eu acho que na verdade não era nem um aplauso, assim. Quando comecei, eu queria ganhar as gatinhas, né, cara? É. E aí, pô, a forma de ganhar as gatinhas, eu mandava essa aqui, que era golaço, né, que era... Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Chubirubiru com pop, baby, won't you down? Whoa, chubirubiru com pop, won't you down? Era golaço. Era golaço. Léo, você diz que um artista tem que ser mutante, que você é um cantor mutante. Mas hoje, com tanta tecnologia, não podemos considerar que ser mutante é uma dádiva, que não é qualquer cantor que pode navegar em vários gêneros musicais? Eu acho que hoje complicou mais, né? Porque eu vejo que a galera não está estudando muito, assim, né? Não há uma... Não se aprofundam muito nas coisas, assim, é meio superficial. Se pegando mais na tecnologia? Se pega mais na tecnologia. Hoje tem os afinator da vida, o cara pega um equipamento que, em real time, você tá cantando e a máquina tá te afinando, assim, então... Na minha época não tinha isso, né, cara? Você tinha que cantar mesmo, você tinha que fazer as coisas de verdade, você tinha que entrar no estúdio e cantar. Eu me lembro com 16, 17 anos, eu entrando no estúdio com as minhas primeiras bandas e tal, e tinha que ser a Vera, tinha que chegar e cantar, então, eu ainda venho de uma época que era a Vera, assim, saca? E os caras que eu sempre venerei, sempre corri atrás para fazerem, também tinha esse ímpeto, então eu fui atrás disso, assim. Por exemplo, a minha primeira demo que eu fiz, assim, foi com o Roberto Menescal. Então eu entrei pro estúdio para gravar a primeira vez, tinha 15 anos de idade, com o Roberto Menescal ali. Ô, meu filho, você vai fazer assim, sabe? Aí eu peguei meu violãozinho, sarapa, fui tocar um negócio, ele falou assim, pô, mestre, mas eu não tenho nem coragem de tocar essa parada aqui na tua frente. Ele falou assim, ó, fica tranquilo, que se eu fosse tocar isso também, eu não ia conseguir não, faz o seu, que eu faço o meu e a gente vai dar tudo certo. E aí começou a minha história, então... Eu sempre me envolvi com pessoas, até por ter a sorte de vir de uma família musical, de estar sempre envolto de gente muito boa. Já era meio conhecido. Eu nasci, né, os caras me conhecem desde bebê, então, né, eu tinha acesso a lugares e a pessoas que talvez seriam mais complicadas para outras pessoas, mas ninguém me facilitou nada. Por exemplo, meu pai faleceu, eu tinha 19 anos de idade e eu fiquei durante
3, 4 anos como hold do Lulu Santos, mas no estúdio. Eu limpava o chão, eu ilustrava a maçã, eu ilustrava as guitarras dele, eu trocava a corda, eu passava a noite inteira no estúdio para 7 horas da manhã levar um CD ou um material dele para alguém que ia pegar um avião, então eu tava ali e tal. Em troca eu não ganhei um centavo, mas na madrugada ele me deixava usar o estúdio. E eu fiquei nessa durante 3, 4 anos achando a minha música. Então as pessoas foram muito legais assim, pela amizade do meu pai, mas também ninguém me deu mole. A primeira oportunidade que eu tive assim musical assim foi o Nelson Motta que me deu, eu também tinha isso aí, 19 anos. Pô, foi claro, a frase era o seguinte: ó, meu irmão, não dou 2 chances pra ninguém, não dou mole pra mané. Tá beleza? Quer. Não, é assim, tá beleza? Falei, claro, mestre. Valeu, professor. Estarei lá, tudo certo em cima. E no dia eu tava, tudo certo em cima, ensaiadaço, cantei, fiz o show, dei a sorte de tal Liminha, já fui contratado por uma gravadora e tal, que acabei brigando com os caras também, nem quis gravar o disco com eles e... aí ralei mais um tempo. Você trouxe isso do seu pai? Não é que eu trouxe, eu sempre pensei na minha cabeça maluca que é o seguinte: você como indústria, como produtor fonográfico, você possui os meios em sua posse. A música, o restante é meu, eu que sei o que eu quero, eu que sei o que eu tô a fim de fazer. Então eu não posso perder essa única autonomia que um artista deve ter de verdade, né? O que você trouxe do seu pai pro seu mundo musical? Verdade, eu nunca menti pra ninguém. Nunca disse pra ninguém algo que eu não pudesse realmente fazer. Nunca cheguei no lugar me valendo de nome, de nada. Sempre cheguei e cantei a Vera, conquistei meu espaço palmo a palmo. Me fiz valer, entrei pela porta de serviço, saía pela porta de serviço, fiz questão disso. Tanto que quando eu achei que era um negócio de mentira, eu pedi pra sair. Falei, ó, isso eu não quero fazer. Não é pra mim. É, porque enfim, eu sou muito verdadeiro com as coisas. E no leito de morte do meu pai, eu jurei pra ele ali, cara. Falei, olha, cara, eu vou vencer na vida do meu jeito, com a minha verdade. Se não for, eu não vou, não. Eu vou fazer outra coisa da vida, mas eu prometo honrar você até o último dia de vida que eu tiver. Não vou mentir. Porque meu pai tinha uma frase que era muito famosa dentro da minha casa, que é o seguinte: a pior mentira, meu filho, é aquela quando você mente pra você mesmo. Quando você conta essa mentira pra você mesmo. E cuidado com as coisas que você pede, porque elas podem vir parar na sua mão. E aí você mentiu tanto que chega na hora você não vai saber o que você vai fazer e vai passar a maior vergonha da sua vida. Então eu nunca menti, eu nunca me fiz valer pelaquilo que eu não tivesse, que não fosse meu de direito. Então eu tenho a consciência limpa. Hoje nós temos aí no mercado alguns segmentos musicais. E você é muito eclético, né? Você nunca se preocupou em seguir apenas um ritmo, porque você navega em várias vertentes. Eu nunca tive um roteiro, um plano, saca, João? Eu não tenho esse... Eu saí fazendo, cara. E sinceramente, sendo mais do que sincero, eu faço exatamente aquilo que nem que eu aprendi com meu pai, o que eu consegui aprender e trazer pra mim, e o resto são experiências naturais e próprias. Eu fui um jovem que nos anos 80 era o auge do rock and roll, então aquilo me influenciou. Então eu acredito que a minha música, ela tem um quê de soul, porque eu aprendi a cantar com os negros, eu aprendi a cantar com meu pai, eu aprendi com Jorge Ben, enfim. Então essa onda tá dentro da minha alma, é aquele lance que veio de casa, tal, sabe? Os ensinamentos de casa. Meu pai me ensinou a fazer conta de multiplicar, cortar de garfo e faca, tocar violão. Por exemplo, tem uma levada que, pô, nitidamente é meu pai tocando, nem sou eu, Você vê que é meu pai tocando, entendeu? Então é natural, o que de repente para uma outra pessoa não flua assim, para mim é natural, eu só sei tocar assim. Estávamos aqui vendo o maestro Robson aqui quebrando tudo, não dá para mim, mas pô, dentro da minha paradinha dá. Então é isso, é o que é natural. O que é natural, vai em qualquer lugar. Então eu transito em áreas porque são naturais para mim. Eu quando era moleque, 14, 15 anos, eu juntava um amigo meu, geralmente sempre tinha que ser alguém mais velho, porque senão minha mãe não deixava a gente. Mas a gente só fazia besteira. Eu saía de casa, era, nossa senhora. E o que a gente fazia? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem
tem uma orla marítima muito grande, a região dos lagos, tal, não sei o que lá, Cabo Frio, Angra, Búzios, Macaé, Rio das Ostras, então são muitas praias. Então, cara, no verão a gente escolhia uma praia dessa, qualquer, pegava o dinheiro às vezes da passagem, da dormida de 2 dias, assim, uma graninha curta, à noite a gente dava um rolé, via todos os lugares que tinha música. Isso eu, garotão, moleque, parava assim e pedia pra dar uma canja. E eu ia ser amigo meu. Geralmente alguém no violão, ou eu no violão e o cara numa percussãozinha, a gente fazia um bem bolado. Aí aquele lance, cara, tocava 3, 4 músicas, vinha todo mundo já comigo. E dali a gente, pô, ganhava dinheiro. De segunda a segunda, porque eu tocava em todos os quiosques que tinha música, todos os barzinhos que tinha música. Então, eu era um moleque com 14, 15 anos que eu ganhava dinheiro todo dia. Eu não ganhava milhões, mas, pô, sei lá, para um moleque de 14, 15 anos ganhando, sei lá, 200 prata por dia, é uma baita grana. Tá bom, né? Tá ótimo, dava para pagar o lugar para dormir, dava para pagar o rango sempre do melhor. Então a gente vivia super bem, eu comprava minhas roupas, eu sempre me autobanquei, eu nunca gostei Sem de contar pedir. que era uma faculdade ali, você Claro, já estava... não. Só que eu não tinha a mínima ideia disso. Era só um garoto curtindo a vida, curtindo as gatinhas, tocando nas praias, comprando o tênis da moda, a calça não sei o que lá. As minhas pretensões eram essas. Eu sempre fui bom aluno. Eu entrei para a faculdade com 17 anos de idade, de direito e tal. E então eu sempre fui um cara legal, nunca dei trabalho para minha mãe, nunca dei trabalho para meu pai. Pro meu pai eu dei mais trabalho, para minha mãe eu não dei muito não. Então, cara, porque minha mãe também era mais severa, né? Minha mãe não dava mole. Meu pai já era mais Eu imagino tranquilo. que você passou, né? Porque seu pai era muito exigente. Pelo menos no que mostrava, na exigência da qualidade musical. Não, meu pai sabe, era... na preparação. Eu imagino quem trabalhava com ele lá na organização do show. Se sua mãe era mais rígida que ele, eu imagino que você passou. Não, a minha mãe era isso, né? Por exemplo, a minha mãe, ela, enfim, foi conhecida no meio, por todo mundo, por nunca ter usado droga. Minha mãe nunca bebeu. Então minha mãe tinha passou Uma essa referência. cultura, aquela coisa xiita. Meu pai já era mais liberal, não quisesse tomar banho, não toma, meu irmão. Não quer estudar hoje não? Estuda não. Mas é aquele negócio, você vai ter que me apresentar o resultado amanhã. É contigo mesmo, mas eu quero ver. Liberdade você tem. A tua cabeça é teu guia, mas eu quero ver a nota, eu quero ver as paradas. Se você acha que não precisa, tá tudo certo. Então era um outro tipo de consciência, mas ao mesmo tempo rígida. Porque as pessoas não têm uma ideia muito eloquente assim. Uma coisa é o Tim Maia, outra coisa é o meu pai. Meu pai é o Sebastião Rodrigues Maia. Não tem nada a ver com o Tim Maia, cara. É nada. sério? Pô, meu pai foi coroinha. Meu pai é o 18º de uma família que se amava demais. Meu pai, pô, meu avô faleceu, minha avó criou 18 filhos sozinha. Não deu um pra bandido, todo mundo é formado. Quem não se formou casou e teve mais tantos 10 filhos e o caramba. Mas todo mundo se ama, todo mundo se gosta, todo mundo se conhece, todo mundo se acolhe. Por exemplo, quando meu pai queria dar as festas dele, me mandava pra casa das minhas tias. Então, eu nunca participei de nada que não fosse legal. Pô, minha casa, meu pai cuidava de 60 crianças num orfanato. Então, dia das crianças, tinham 60 crianças, mais eu 61. Então, cara, a nossa casa era muito movimentada. Natal, a gente fazia a festa da gente e a festa da criançada. Então a gente não tinha esse processo solitário, essas coisas tipo melancólica que de repente as pessoas deram a conotação que houvesse. Pelo contrário, meu pai era um cara cheio de amor, era um cara amoroso, era um cara sentimental pra caramba. Muita gente conhece o personagem do seu pai. Com Mas não certeza. sabe de toda essa delicadeza que seu pai tinha na hora de ceder o seu tempo para alguém, na hora de cuidar de criança, na hora de educar você, ser amoroso com toda a família. Talvez as pessoas se apegaram mais no Tim Maia que reclama, no Tim Maia que vou fazer o que eu quero, não estou a fim de ir, eu não vou. Mas foi um personagem que ele criou. Mas aproveitando isso que você falou, eu queria falar uma coisa assim. As pessoas tendem a achar que o que tinha de pior é o que mais vai vender, saca? Por exemplo, fizeram um filme do meu pai onde falaram mal dele durante 1h30. Pra mim esse filme é um desserviço à música, é um desserviço à arte que o meu pai produziu. Em momento nenhum ninguém citou a obra dele, ninguém mostrou onde foi gravado, quem gravou. Deu honrarias a pessoas que nem participaram. Por exemplo, o Fábio no filme é praticamente o maestro da banda, o cara não sabe tocar pra ele. Por favor, vejam a carreira musical dele aí na internet.
E o cara não tem essa habilidade. Quem tocou com meu pai, quem ajudou meu pai a produzir, um dos maestros, que também não foi só ele, o Paulinho Guitarra, um menino de 15 anos que começou a tocar com meu pai, que meu pai tinha que pedir autorização no juizado de menores para ele poder viajar com meu pai. E o cara não foi nem citado no filme. Então, coisas assim, umas perversidades, assim, que... Pô, sinceramente, eu não tava nem falando disso, mas eu, pô, sinceramente, cansei do silêncio. Porque eu acho que o silêncio ofenderia o meu pai. Meu pai chegou e pô, meu irmão, você não me defendeu, você não falou nada. Então, cara, eu não quero me calar mais por isso, entendeu? Então eu não vou aceitar mais que as pessoas digam que meu pai é um cara com aquele olhar maldoso, aquele olhar de ódio, a cara que odiava as pessoas, muito pelo contrário. Meu pai cuidou da minha avó, a minha avó morreu com 82 anos, se não me falha a memória. Meu pai cuidou da minha avó até o último dia. Quando a minha avó faleceu, meu pai estava lá para resolver tudo que houvesse de necessário. Chorou durante uma vida depois que a minha avó se foi, de tanto que ele amava a minha avó. Digo e repito, ninguém nessa vida, e pelo menos que eu conheça, e olha que eu nasci e fui criado ali dentro, eu não conheço uma pessoa que tivesse coragem de chegar para meu pai e chamar ele filho de uma mulher indigna, e de chamar ele de gordo, porque era um grilo que ele tinha. Eu não conheço uma pessoa que no filme, isso aí parece que pô, que meu pai era representado assim. E outra coisa, quem ajudou meu pai, quem deu a primeira oportunidade pro meu pai, foi Elis Regina e Nelson Mota. Outro foi o Roberto Carlos, que gravou a música Não Vou Ficar, que foi o primeiro hit que meu pai apresentou pro Brasil. Então são coisas que são ditas que não são verdade. Mais outro detalhe, meu avô é um negão de quase 2 metros de altura, careca, aqueles negão banto, tá ligado? Grandão. Minha avó é descendente de portuguesa branca. No filme, meu avô é um branquinho, barrigudinho, e minha avó é uma negra. É o contrário, meu avô é um negão grande pra caramba, e minha avó é uma branca totalmente portuguesa. inverso. E a minha mãe não é aquela coisa também, minha mãe é índia. Então parece que as pessoas não querem apresentar nem só a verdade, nem a cor do Brasil, a cor que meu pai amou de verdade, entendeu? Então são coisas que me deixaram chateado. Poxa, Léo, eu vejo você falando com tanta veemência, como quem está defendendo. Não é o Tim Maia que eu estou defendendo, eu estou defendendo o senhor Sebastião Rodrigues Maia, que é o meu pai. Seu pai. Tim Maia é do Brasil, agora Sebastião é meu. Léo, vamos alegrar um pouquinho aqui o nosso? Amém. Eu não havia falado isso com você, nem estava aqui na pauta, mas você tem uma canção que fala muito comigo. Eu não vou perder as oportunidades, eu tenho você aqui pertinho, tô aqui para servi-lo. Dia de Luz. Dá pra você fazer um trechinho claro. pra gente? Essa canção, eu tava numa época, pô, vi o mestre falando, tava sofrendo, cara, tava triste com um monte de coisa que vinha me acontecendo. E eu comprei o meu primeiro apartamentinho, com música também e tal, enfim. E foi a primeira noite que eu passei assim, que eu dormi e do lado, pô, tinha um monte de passarinho cantando, então eu acordei com música da natureza, assim. E essa música nasceu assim, e eu tava nesse processo de mudança mesmo. Quero mudar meu cabelo e as minhas roupas, pra ninguém mais saber quem eu sou. Quero falar coisas diferentes e não ter tantos preconceitos. Quero ver um mundo mais bonito e menos imperfeito. Tomar banho de rio, dar um tibum no mar. Pra tirar a maldade é bom e pro corpo bronzear. Dias de luz, noites de paz, estrelas nascem enquanto a noite cai, 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 cai. Dias de luz, noites de paz, estrelas nascem enquanto a noite cai, 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 cai. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Quero mudar meu cabelo e as minhas roupas,
pra ninguém mais saber quem eu sou. Quero tomar banho de rio, dar um tibum no mar. Pra tirar a maldade é bom e pro corpo bronzear. Dias de luz, noites de paz, estrelas nascem enquanto a noite cai, 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 cai. Dias de luz, noites de paz, estrelas nascem enquanto a noite cai, 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 cai. Muito bom. Então vamos para o intervalo e voltamos em um minutinho. Já estamos de volta e aqui comigo o cantor e compositor Léo Maia. Está aqui enriquecendo a nossa noite. Ô Léo, você disse que é um operário da música e admirador dos mestres. Quem são os mestres que você admira? Caramba, o Robson que estava aqui, que é um violonista fantástico, maravilhoso. Eu sou muito fã, cara, do Frejá. Eu sou apaixonado por Luiz Melodia e sou amigo. Eu tive o prazer de, quando garoto, conhecer Tom Jobim com meu pai. Eles estavam gravando no mesmo estúdio. Eu era o menino que vai comprar uma Coca-Cola e tal, e aqueles lanches, traz as coisas aqui. Então, pô, eu tive o prazer de ver, enfim, coisas maravilhosas assim que ficaram na minha memória para sempre. Eu adoro Toquinho, eu gosto de Villa-Lobos, eu sou apaixonado por Robert Cray, que é um cara do blues. Eu adoro Miles Davis, cara, eu gosto de tanta gente, eu gosto de tanta coisa assim. Eu gosto de Chitãozinho e Chororó, que são meus amigos. Inclusive já tive o prazer de cantar com eles várias vezes, só no navio que eles fizeram, eles me convidaram para fazer 4 shows já no navio com eles. Enfim, eu sou muito amigo, por incrível que pareça, do pessoal da música sertaneja. Eles gostam muito de mim, da minha música e eu da deles, assim. Você não se limita a um gênero? Não, eu acho que isso é burrice, eu acho que você não tem que se limitar a nada. Meu pai dizia pra mim que saber não ocupa espaço, entendeu? E quanto mais você souber, melhor será pra sua vida. Eu gosto do que é bom, eu não gosto de mentira. Eu não gosto dessas músicas que falam, eu vou pegar você e tchum, eu vou pegar você e papum. Eu acho que isso é uma ofensa às mulheres, eu acho que as mulheres deviam protestar, porque, pô, só retratam elas de uma forma muito chula, de uma forma muito agressiva, muito sexual, saca? Só sexual. Eu gosto de Jorge Mateus, que faz uma poesia linda nas suas canções. Então eu não tenho esse preconceito, eu não sou uma pessoa preconceituosa de nada, de nenhuma coisa assim. Eu sou um espírito livre, aberto, estou no mundo, eu quero viver tudo que tem no mundo, como dizia, eu quero viver tudo que há para viver, como diz Lulu Santos, tá ligado? Mas nada que me violente, nada que me faça mal. Essa é a onda. Ô, Léo, como que você se relaciona com esse sucesso eterno do seu pai? Cara, é isso, eu sou como filho do senhor Sebastião Rodrigues Maia, que foi um entregador de marmita, que veio do nada, e vejo o quão grande é o Tim Maia, que ele fez. Eu sou amarradão, eu trabalhei nos discos, eu era hold, eu ajudava a passar voz pro meu pai nos lugares. Enfim, eu sempre tive atuante, eu sempre tive trabalhando, sempre tive na linha do trabalho, né? Porque eu sou filho de Zona Norte, do povo, então você aprende a trabalhar desde criança, é natural isso. Então eu tenho muito orgulho. Eu, por exemplo, hoje eu faço um show em homenagem a ele, rodo o Brasil inteiro, porque as pessoas me pedem para fazer. Eu tô nos lugares e as pessoas vêm com o disco do meu pai para autografar. Então, cara, às vezes eu choro com pessoas que chegam chorando, porque sentem saudade dele, e eu também. Cara, eu daria tudo que eu tenho, tudo, exatamente tudo, para dar um beijo no meu pai, um abraço, trocar uma ideia de meia hora com ele, e Deus leva, então, o que eu tenho eu começo de novo. Mas eu queria. Então, sei lá, cara, eu me sinto feliz por Deus ter me dado um tantico assim da voz que deu para ele, e com esse tantico que eu tenho eu consiga interpretar as coisas que ele fez e as pessoas sentirem isso no coração delas, sentirem a verdade que eu tô cantando. Eu nunca imitei meu pai, eu tenho a minha voz, eu tenho o meu jeito de cantar, mas mesmo assim as pessoas se sentem bem em me ouvir cantar as coisas deles. Então
eu fico feliz por ter uma utilidade no mundo, né, cara? Como diria Jorge Ben, eu não sou uma palha no mundo. Eu sou um vendedor de bananas, mas eu sou alguém, entendeu? E tô feliz com quem eu sou. Léo, esse programa é livre, sabe? É diferente de alguns programas que são taxados e dizem o que tem que fazer. Eu acho que o amor que você sente pelo seu pai ainda, até hoje, mesmo na ausência dele, eu acho que ele é merecedor de uma homenagem. Então, assim, num momento tão intimista como o nosso, cante uma canção pro seu pai. Opa! Eu fiz uma canção que tá no meu primeiro disco, que eu fiz pra ele, assim, era algo que eu... I'm living lonely, yeah, yeah, yeah. Baby, eu sou da Plebe Hood. E os meus modos e as minhas atitudes correspondem, na verdade, brother, com a do meu pai. Eu sei que sou latino-americano, mas isso nunca me fez dependente ou incapaz de prover a minha vida, mano, de seguir o meu caminho em paz. Oh, não, não, a vida é curta demais, por isso prefiro pessoas de alma leve, leve, com um pensamento voltado para o bem e pro amor. Eu disse pro amor. Oh, oh, oh. Não. Eu nunca tive grana, mas isso nunca me fez deixar de notar a beleza das manhãs, brother, o gosto e o cheiro das maçãs. Oh, não, a vida é curta demais, por isso prefiro pessoas de alma leve, leve, com um pensamento voltado para o bem e pro amor. Eu disse pro amor. Não, a vida é curta demais, por isso prefiro pessoas de alma leve, leve, com um pensamento voltado para o bem e pro amor. Eu disse pro amor. E o lance é o seguinte, brother, eu aprendi isso na minha casa e eu vou falar pra vocês. Às vezes a vida é difícil, às vezes a vida é cruel, às vezes a vida te leva o que você mais ama. Mas uma coisa é certa, brother, isso vai ficar pra sua vida e passa para os seus filhos. Que é o seguinte, isso eu aprendi com meu pai. Seja você mesmo e faça da sua casa um verdadeiro lar. Seja você mesmo e faça da sua casa um verdadeiro lar. Pra você, brother, pra aqueles que você ama, pra aqueles que serão fruto do seu amor, tá ligado? Seja você mesmo e faça da sua casa um verdadeiro lar, lá, 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 lá. Parabéns, mestre. Obrigado. Depois de se ver no 6º trabalho, como que você vê sua carreira hoje? Começando.
Porque você entrega um trabalho, você está começando. Você está sempre começando. Você não pode achar que já está. Eu me sinto com o mesmo desejo de quando eu não tinha nenhum. Eu quero o próximo, e o próximo, e o próximo. Hoje eu tenho projetos muito legais. Eu estou começando um projeto novo com o Rappin' Hood. Estou montando uma banda paralela com Beto Lee, que é filho da Rita Lee. Então tem muita coisa acontecendo na minha vida assim ao mesmo tempo agora, assim. Porque eu, por incrível que pareça, eu pareço ser meio maluquinho assim, mas eu tenho cabeça de empresário, assim, né? Então eu gosto de produzir eventos, eu gosto de produzir coisas, eu gosto de... é isso, eu sou mutante, eu tô sempre em processo de criação. Tô sempre tentando buscar algo novo, tô sempre... Isso eu é sou muito inquieto. bom, né? Isso rejuvenesce a cada dia, né? Eu sou inquieto, é da minha natureza. Léo, quem quiser contratar o seu show, como é que faz? Por favor, entra no meu site www.leomaia.com.br. De mais um programa. Ah, que pena, tá bom demais. Mas eu vou pedir para você fazer a última canção da noite. Vou fazer. Fique à vontade. Então a gente falou tanto do meu pai, tanto da minha família, então vou cantar uma canção que foi a primeira canção que eu aprendi a tocar. Meu pai me deu a seguinte aula. Meu filho, o negócio é o seguinte, essa música tem um acorde só. Se você não aprender a tocar essa, não vai ter a segunda aula. Porque você não vai tocar nada, meu irmão. Então pai, só volta aqui quando você estiver tocando. Olha, bolas, não, meu amor. Com esse papo de emprego, não está vendo, eu não estou nessa. O que eu quero é sossego, eu quero sossego, o que eu quero é sossego, eu quero sossego, bebe, o que eu quero é sossego, eu quero sossego, bebe, o que eu quero é sossego, eu quero sossego, bebe, o que eu quero. Oh, não! Aí parece que a galera lá de casa não gosta de trabalho, né? Porque aí o Ed Mota chegou e mandou essa. Eu não nasci pra trabalho, baby. Eu não nasci pra sofrer. Não, 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 não. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e com certeza eu voltarei muitas e muitas vezes, se Deus permitir. Salve, salve, simpatia. Ela tem